que a sua felicidade é o desejo de quem partiu. Quem partiu deseja ver a sua felicidade de onde quer que essa pessoa esteja. Evite sempre ficar preso ao passado. Sabe, porque o desejo de quem te ama é ver você feliz. 5 anos que a pessoa ainda está sentida, está sofrendo ainda por conta do falecimento ou da perda de alguém. Mais uma vez, não é querendo ser insensível, não é querendo ser gelado, mas só que a sua felicidade é desejada. A pessoa que partiu deseja que você seja feliz. Opa, aqui quem fala é o Sancler de Brito e você está prestes a assistir a gravação de um conteúdo onde eu ajudo pessoas a terem domínio dos seus sentimentos. Se você ficou interessado em me assistir ao vivo, eu faço as transmissões ao vivo às segunda-feira, 8 horas da noite, no meu canal do YouTube ou no meu perfil de Instagram, Sancler de Brito. Agora assista a gravação de mais um conteúdo. Como enfrentar a perda de um ente querido? Perda de um ente querido, ou a perda, o falecimento de uma pessoa querida. E como enfrentar isso? Lidar com sentimentos de luto é muito difícil. É algo que mexe com o nosso emocional. É difícil de você manter o emocional equilibrado. É difícil de você, continuar a viver da forma que vivia antes quando você tem a perda de alguém, quando você está passando por um momento de luto. Até porque a morte, ela nos tira muita gente preciosa da nossa vida. Eu tive pessoas preciosas que saíram da minha vida por conta disso, por conta do falecimento, tio, tias, avô, avó, pessoas assim que eram preciosas para mim, que eu ficava conversando, gostava de estar presente ali com eles. E é difícil você encontrar algo bom na morte, no falecimento de alguém. É difícil de você saber que alguém que estava tão próximo de você faleceu, ou você não vai poder mais encontrar aquela pessoa, não vai poder mais estar perto daquela pessoa. É difícil passar por isso, porque ninguém gosta de ficar sabendo que alguém faleceu, que alguém partiu. E mesmo assim, é possível a gente tirar algumas lições importantes sobre isso. É possível ainda enfrentar a perda de um ente querido. É possível você ainda continuar vivendo, manter uma felicidade. Eu não quero aqui ser frio nem insensível em relação a quem está passando por luto, por quem está passando por esse momento de perda. Só que eu quero oferecer nesse momento um alívio para quem passa por isso, sabe? Se de alguma maneira eu posso ajudar a oferecer um alívio, oferecer palavras de conforto, então eu quero falar. Então por isso que eu estou falando sobre isso. E até também para preparar algumas pessoas, porque se você não estiver passando por isso, né? Um dia a gente vai passar por isso, um dia você vai passar por isso também. Então, nesse vídeo aqui, nessa aula, eu quero te preparar, tá? Eu sei porque muita gente não entra nesse assunto. Pessoas que deveriam comentar sobre isso não comentam. Pessoas que também precisariam escutar o que eu vou falar para você aqui nesse vídeo. Muitos fogem desse assunto, mas é necessário. É necessário falar sobre isso. É necessário a gente dizer algumas palavras aqui de como enfrentar um sentido, como enfrentar essa perda de um ente querido. Até porque a perda de um ente querido, ela muda a nossa crença. Muda a crença de que nós somos poderosos ou que nós somos melhores do que outras pessoas. A morte, ela não escolhe classe social. Se você é rico, se você é pobre, se você é negro, se você é branco, se você mora num bairro chique, se você tem coisa de bem você tem coisa de bom e do melhor na sua vida. Ela não escolhe, ela vem para todo mundo, ela não escolhe classe social nem nada. Então é algo que a gente precisa ficar mais atento e realmente a gente precisa falar mais sobre isso. Nós aprendemos bastante, e inclusive que a gente pode tirar aqui, por exemplo, como uma lição, que a gente aprende a ficar mais prudente
Quando a gente escuta falecimentos de algumas pessoas, como por exemplo, vamos supor que você está num velório, num enterro de um amigo seu que faleceu, infelizmente, por conta de acidente de trânsito. A pessoa avançou o sinal vermelho, então você vai ter que ir lá no enterro dele, você vai ter que ir no velório dele e você ficar sabendo que foi por conta de uma imprudência no trânsito. Então o que acontece? A imprudência brota no seu coração. Você que está vivo, você começa a pensar, poxa, não, agora é que eu vou sentar no carro, vou dirigir, vou botar o cinto de segurança porque é seguro. O cinto de segurança vai me impedir que eu passe num acidente mais forte, mais violento. Vou seguir na pista de acordo com a velocidade da pista, não vou passar do limite. Não, eu vou parar no sinal vermelho, não vou avançar, vou seguir ali direitinho. Então, quando a gente fica sabendo de falecimento de alguém, da morte de alguém, cria-se prudência em nós. A gente acaba aprendendo alguma coisa com aquilo. E muitas vezes também ela faz a gente valorizar a presença das pessoas na nossa vida. Faz valorizar a presença do nosso cônjuge. Como, por exemplo, tem uma ilustração que eu sempre gosto de falar. Existia uma mãe, e essa mãe ela estava caminhando assim numa estrada, estava com o seu bebê ainda de colo, ainda mamando ainda. E ela estava numa situação muito pobre, passando muita necessidade, ele passando fome, caminhando naquela estrada ali sozinha. E ela pediu a Deus, Deus, será que você pode me dar uma chance? Faz um milagre na minha vida, eu preciso que a minha vida tenha uma reviravolta, não aguento mais isso, estou com meu bebê aqui, eu estou prestes a tirar a minha vida, eu não aguento mais essa situação que eu estou passando aqui. Então, naquele momento ali, meio que aparece um milagre para ela. Ela vê que tem uma caverna ali. Deus direciona ela para ir naquela caverna e quando ela chega naquela caverna ali, ela encontra muito ouro, muita prata, sabe, pedras preciosas ali. Ela começa ali a pegar e Deus fala assim para ela, olha só, você só tem 2 minutos para pegar tudo aqui. Aí, essa caverna vai se fechar e nunca mais vai se abrir. Não esqueça das coisas importantes. O que é mais importante na sua vida? Não esqueça. E ela ali foi pegando tudo, todo o ouro e tal. Ela confere tudo, e daqui a pouco ela sai a porta. A caverna vai lá e se fecha para nunca mais abrir. E na hora que ela está conferindo tudo aquilo ali, ela olha para o lado e ela percebe que está faltando alguma coisa. Está faltando algo precioso na vida dela. E o que é essa coisa preciosa? O que ela viu que estava faltando? Ela tinha esquecido o bebê dela dentro da caverna. O bebê dela ficou lá dentro da caverna e ela ficou amargurada ali, chorando, porque ela perdeu o filho dela. Nunca mais ela veria esse bebê. Nunca mais ela teria mais oportunidade de ter o bebê no colo. Porque ela acabou focando a vida dela em outra coisa, em bens materiais, nessa correria, e ela esqueceu o bebê lá dentro da caverna. Então, assim, quando a gente fica sabendo do falecimento de alguém, da morte de alguém, a gente começa a dar valor às pessoas que estão vivas conosco, né? Então a gente acaba aprendendo assim, algumas coisas com o falecimento de alguém, com o luto de alguém. Uma das coisas que, primeira ferramenta, primeiro pilar que eu quero que você saiba é que o falecimento, ele é o fechamento com chave de ouro de um exemplo a ser seguido. Acho que negócio é esse, Sinclair? A pessoa cumpriu a missão aqui na Terra. A pessoa que partiu, ela cumpriu essa missão na Terra. Então, quando ela cumpre essa missão, ela fecha com chave de ouro tudo que ela fez na vida dela. Se ela foi uma pessoa que viveu corretamente, viveu uma vida exemplar, sabe? Ela foi uma pessoa boa para as outras pessoas. As pessoas o admiravam. Ela era uma pessoa querida na vizinhança. Tudo que ela fazia, as pessoas o elogiavam, e ela contribuía para a sociedade, contribuía para as pessoas que estavam em volta dela. No falecimento dela, ela fecha com chave de ouro tudo aquilo que ela fez na vida dela. Ela cumpriu a jornada. Se ela fez você feliz, naquele momento ali, ela fechou com chave de ouro, partindo, falecendo. Porque ela cumpriu a jornada dela.
E muitas vezes é importante, muitas vezes é necessário que isso aconteça, e eu quero fazer aqui uma analogia com uma modalidade que tem no atletismo. No atletismo tem uma modalidade que a pessoa corre ali, e chega numa certa parte do momento, ela tem que passar, ela vai correndo segurando o bastão. E ela tem que passar aquele bastão ali para uma outra pessoa. E a outra pessoa vai correr no lugar dela. E ali vai correndo até chegar em outra parte da pista. Então ela vai passar aquele bastão ali para uma outra pessoa e assim vai seguindo o seu ciclo. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que no falecimento da pessoa é assim, ela deixa um legado e passa o bastão para você continuar cumprindo essa missão. Olha, eu mantive o meu exemplo, eu fui uma pessoa exemplar, eu fui uma pessoa que fiz as coisas corretas aqui, eu estou partindo, agora eu vou passar o meu bastão para você, agora eu vou passar a minha missão para você, você vai continuar com o meu legado, agora é com você, você vai seguir essa vida e vai manter esse legado aqui na Terra, vai perpetuar o meu sobrenome, você vai continuar cumprindo essa missão, porque eu cumpri a minha. Então aí muitas vezes acontece isso, assim como no atletismo você passa o bastão, passa a tua vez para outra pessoa, a pessoa no momento da partida dela, ela também está passando o bastão dela para você continuar o legado dela na Terra, para você seguir o exemplo que ela deixou. E se essa pessoa foi importante na tua vida, e se foi importante também para as outras pessoas, é a tua missão continuar esse legado. Ela cumpriu o propósito dela e agora você vai cumprir o teu propósito através desse legado que essa pessoa deixou. Teve um homem na Idade Média chamado John Hus, e John Hus ele foi um cristão e ele lutava muito na sociedade contra as práticas erradas que acontecia na época. Ele era uma pessoa de convicção, ela era uma pessoa que tinha ali uma certeza da fé e tal. Ela falava muito sobre Deus, sobre Jesus. E ele foi perseguido e ele foi condenado à morte por conta dos ensinamentos que ele praticava, que ele ensinava. John Hus, o nome desse homem é John Hus. E próximo à morte dele, quando ele ia ser queimado, 5 minutos antes, ele falou o seguinte: eu selo hoje com o meu sangue aquilo que eu ensinei com as minhas palavras. O meu sangue vai servir para selar tudo aquilo que eu ensinei com as minhas palavras. Então, John Hus, através da morte dele, ele foi um martírio, ele deixou um legado aqui na Terra. Falou, eu estou selando agora com o meu sangue. Tudo aquilo que eu falei é verdade. Eu tive a convicção de tudo aquilo que eu ensinei. E agora, para fechar esse ciclo, eu estou selando com o meu sangue. Eu estou sendo morto por conta de tudo aquilo que eu ensinei. Então, assim, teve um propósito. Ele deixou um legado para as próximas gerações. E eu estou falando dele aqui para você. Talvez você não conhecia John Hus, mas John Hus ele foi um grande nome do protestantismo, né? Da cultura cristã. Ele deixou um legado. E aqui podemos falar também de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele ensinou bastante, ele manteve uma vida exemplar, a todo momento não se encontrava erros na vida de Jesus, não se encontrava pecado, não se encontrava proceder errado, não se encontrava alguma coisa que podia hoje julgar e falar que ele estava errado. Então ele passou durante 3 anos ensinando as pessoas como viver, como manter uma vida correta, como ter uma vida de bênção, de felicidade. Só que muitos ali não davam valor para ele. Muitos ali não praticavam as coisas que ele falava para fazer. Inclusive até mesmo os discípulos de Jesus. Muitos deles ali, quando Jesus estava com ele, estava no meio dele, não dava valor a ele. Nem acreditava que ele era realmente o Messias. Acreditavam que ele era um grande profeta, mas que ele era o Messias prometido, que ia salvar, libertar. Muitos deles não davam valor. Mas foi só após a morte de Jesus, só após o falecimento dele, que aí as pessoas começaram a dar valor. Foi aí, a partir da morte dele, que ele deixou o legado. E ele disse realmente uma frase bem impactante, que até hoje ecoa na nossa vida, ecoa, sabe, na nossa geração. E ele disse, eu renovo todas as coisas.
tudo está sendo renovado através de mim. E como é que ele renovou todas as coisas? Através da morte dele. Através do falecimento dele, ele deixou esse legado. Porque muitas vezes a gente só pratica algo que a pessoa nos ensinou, a gente só possa prestar atenção e dar mais valor depois que essa pessoa parte. Depois que essa pessoa sai da nossa vida. Muitas vezes, então, é necessário a pessoa sair da nossa vida, partir, falecer, para que seja gerado em nós um novo ciclo na nossa vida. A gente passa a prestar atenção, caramba, essa pessoa partiu, essa pessoa faleceu. Eu vou dar valor a tudo aquilo que ele me ensinou. Tudo aquilo que ele praticou como exemplo. Às vezes aquela pessoa era uma pessoa caladinha, sabe? Não era muito de mostrar as coisas, fazia tudo no quietinho. O que a mão direita dele fazia, a esquerda não via. Aquela pessoa ali, ela nunca foi de chamar muita atenção. Ela deixou um exemplo para mim, então vou tentar seguir o exemplo dela, vou tentar também ser essa pessoa de valor. Mas para você prestar atenção nessa pessoa, foi necessário o quê? Ela partir. Então, assim, uma das formas para a gente enfrentar essa perda de um ente querido ou de uma pessoa querida, uma forma de você encontrar sentido é você enxergando dessa forma. A pessoa às vezes tem que partir, infelizmente. E outra coisa, outro pilar importante, outra coisa que você precisa praticar é expressar o seu sentimento. Expresse o sentimento, porque cada fase tem que ser vivida. E você tem que colocar o sentimento para fora. Você tem que expressar. Infelizmente, nós, seres humanos, nós tendemos a mascarar as coisas e dizer que tá tudo bem. Não, tá tudo bem, tá tudo light. Aconteceu algumas coisas comigo na minha vida, não, mas tá tudo bem, vou levando, tá tudo bem. Muitas vezes a gente quer demonstrar força, queremos demonstrar que somos pessoas fortes, sabe, que não estamos abalados, mas por dentro nós estamos abalados, cara, e isso é danoso. Nós temos que deixar as máscaras cair e temos que mostrar, temos que expressar o nosso sentimento. Se alguma coisa está nos chateando, está nos deixando mal, a gente tem que falar, porque pode ser que quando a gente fala, a gente encontre alívio nas palavras das pessoas que vierem falar conosco. O ato de expor, de expressar sentimento realmente é difícil. Mas você tem que quebrar essa barreira. Por exemplo, vamos supor que uma criança ela foi lá e pediu ao pai. Olha só como é que a raiz do sentimento, né, de algumas crenças do sentimento que a gente carrega. A criança estava lá, pediu ao seu pai um presente. Pai, compra aquele presente para mim, estou precisando tanto e tal. O pai vira para aquela criança e fala, filho, eu não tenho dinheiro, eu não posso. Teu pai está passando por um problema aqui, você está me pedindo, filho. Você está cortando meu coração porque eu não posso te dar. E eu me sinto mal por não te dar, filho, eu não posso te dar esse presente. Então a criança olha para o pai e fica assim com uma cara, com uma expressão de, poxa, caraca, eu estou ferindo emocionalmente meu pai porque eu estou pedindo uma coisa que ele não pode me dar. Eu estou expressando o sentimento para ele e ele aqui está me falando de uma forma que eu estou me sentindo culpado. Eu estou me sentindo culpado por pedir isso ao meu pai. Então o que acontece? A criança, ela subentende que expressar o sentimento dela para uma outra pessoa é ruim. É ruim, então você vai crescendo, vai amadurecendo, vai chegando na sua fase adulta e você começa a pensar, eu não posso expressar o meu sentimento, porque isso é ruim. Antigamente, lá na infância, eu expressei meu sentimento, poxa, eu magoei meu pai e tal. Então não posso expressar o meu sentimento porque isso é ruim. Muitas vezes a pessoa nem sabe o porquê é assim, a pessoa cresceu, já é adulta e nem sabe o porquê que ela não expressa o sentimento. Muitas vezes é por conta de coisa que viveu no passado. Mas só que nós precisamos expressar o sentimento daquilo que a gente está passando. Precisamos compartilhar com as pessoas. Alguns psicólogos eles estão afirmando que nesse momento de pandemia, de Covid, né, o parente ele não consegue fazer o velório daquela pessoa que
faleceu por conta de Covid. Não pode, está proibido, não se pode fazer o velório. Então, muitos familiares não estão conseguindo se despedir daquela pessoa ali que faleceu por conta de Covid. E eles estão dizendo que isso lá na frente pode trazer problema para essas pessoas que não estão conseguindo se despedir dos parentes ali, não estão conseguindo se despedir daquela pessoa amada, por conta que o velório está proibido. Isso vai criar dentro dessas pessoas uma ferida emocional, por conta que não está conseguindo expressar o sentimento ali daquela última despedida. E as feridas têm que ser expostas. Porque se você tampa uma ferida, passa band-aid, a ferida mela. Tente passar band-aid numa ferida para ver o que vai acontecer. Essa ferida vai melar. Então a ferida tem que ser exposta para sarar. Para que aquela ferida seja tratada de uma maneira mais rápida, você tem que deixar ela exposta. Passa algum remédio e tal, né, algum Pofidine, algum remédio que faça sarar mais rápido. Mas só que você não pode tapar ela. Você não pode passar band-aid, porque ela vai ferir, porque ela vai melar. Então, assim, tente expressar o seu sentimento. Eu perdi uma pessoa, expresse. Estou passando por um momento de dificuldade, de luta, de fraqueza. Expresse para uma pessoa de confiança e essa pessoa vai te ajudar. Vai oferecer palavras de conforto ali para você. E entenda também, e esse aqui é outro pilar, que a sua felicidade é o desejo de quem partiu. Quem partiu deseja ver a sua felicidade de onde quer que essa pessoa esteja. Evite sempre ficar preso ao passado. Sabe, porque o desejo de quem te ama é ver você feliz. É você chegar, por exemplo, você chega e vê um amigo. Aí o amigo, poxa, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Nossa, cara, quanto tempo que a gente não se vê, cara. Tô vendo que você tá... Como é que tá você? Não, me fala aí. Aí a pessoa fala, não, não sei, que eu tô meio triste aí, eu não tô bem. Fico até meio assim de falar. Aí você pergunta, não, o que foi? O que aconteceu? Não entendi. Fale pra mim, se expresse. Ele fala, não, é que eu perdi uma pessoa amada já tem 5 anos. Há 5 anos eu perdi aquela pessoa e, poxa, desde então não consigo mais viver bem. Desde então não consigo mais encontrar a felicidade, não consigo mais encontrar sentido, cara. Em tudo que eu olho, eu vejo aquela pessoa, sabe? Eu vou no mercado, eu sinto falta. Deito na minha cama, eu sinto falta. Eu vou na sala ver uma TV, eu sinto falta. E assim, uns 5 anos passando por esse processo. Cara, é um processo mesmo. Eu não sei como vai passar, mas já tem 5 anos. Então, quer dizer, 5 anos que a pessoa ainda está sentida, está sofrendo ainda por conta do falecimento ou da perda de alguém. Mais uma vez, não é querendo ser insensível, não é querendo ser gelado, mas só que a sua felicidade é desejada. A pessoa que partiu deseja que você seja feliz. Tem houve-se um psicólogo chamado Viktor Frankl. Ele viveu no campo de concentração nazista. O Hitler e a tropa do Hitler, ele forçou Viktor Frankl a ser um escravo lá, e ele, como escravo, ele não sabia se ia viver, não sabia de nada, era uma condição totalmente desumana ali. E ele era psicólogo, ele passou tudo aquilo e ele observou as coisas ali no ponto de vista da psicologia. Ele conseguiu se livrar, foi liberto, e mais tarde então ele começou a atender na clínica dele. Ele foi o fundador da logoterapia. Logoterapia é um ramo da psicologia que explica que tudo que acontece na nossa vida tem um sentido, tem uma razão. E ele tem até um livro, se você puder ler, o livro se chama Em Busca de Sentido. Vale muito a pena ler, eu recomendo, já li umas 3 vezes. Uma vez ele foi atender, ele estava atendendo na clínica dele, e chegou um homem já. Um homem já tinha, acho que em torno dos seus 30 anos, 35 anos de idade. E ele chegou, o Viktor Frankl, ele falou, Vitor, olha, já tem há 2 anos eu perdi a minha esposa, cara. 2 anos que eu perdi a minha esposa e eu não consigo mais viver. Eu não tenho mais razão, não estou conseguindo desfrutar da vida. Não encontro mais felicidade. E eu não sei como enfrentar essa perda desse ente querido. Viktor Frankl, eu não consigo encontrar sentido nisso.
não consigo ver felicidade. Então o Viktor Frankl analisando a questão dele, vendo tudo aquilo, ele perguntou para aquele paciente, ele falou, olha só, poxa, tá ok, você perdeu a sua esposa, você está muito triste, eu entendo tudo isso, mas eu quero que você enxergue por um lado. Olha só, a sua esposa partiu primeiro e agora você está aqui tendo que viver isso tudo, essa lembrança, esse passado. Mas eu quero que você agora imagine uma outra situação. Imagine que se fosse você que tivesse partido primeiro, se fosse você que tivesse falecido antes dela e ela tivesse que continuar essa vida aqui na Terra, sabe? Aonde quer que você estivesse, né? Como é que você estaria? Como é que estaria o seu emocional? O que você sentiria se você soubesse que a sua esposa continua a vida, mas durante toda a vida dela ela iria viver com uma vida depressiva, ela iria viver com uma vida onde ela não ia ver felicidade mais em nada. Ela ia viver numa vida onde ela só ficasse presa no passado e nada mais tivesse sentido, onde ninguém mais viria mais o sorriso dela, a felicidade dela. Como é que você estaria? Aí ele falou, poxa, eu estaria muito triste, porque apesar de eu ter partido, eu gostaria que a minha esposa continuasse a vida dela feliz, continuasse vivendo, mesmo sentindo a minha falta. E ele virou para esse camarada e falou, então, exatamente, a tua esposa partiu primeiro, ela faleceu na sua frente, ela te poupou de você passar por isso, ela te poupou de você ver aonde você estivesse, de ela continuar a vida dela e vivendo triste. Então, já que ela foi na tua frente, aonde quer que ela esteja, ela quer que você seja feliz. Ela quer que você continue dando valor à vida. Continue aproveitando esse dom que é a vida. Então, ali ele saiu da clínica do Viktor Frankl e nunca mais precisou voltar. Ele entendeu, ele encontrou um sentido no falecimento da esposa dele. Entenda isso. Entenda, porque se você perder alguém precioso, não quero diminuir, mas se você perder alguém precioso, eu quero que você entenda que ainda há muitas outras pessoas preciosas na sua vida. Há ainda muitas outras pessoas que querem o seu bem, que te amam. E essas pessoas também são preciosas. Se você perdeu alguém precioso, existem outras também. Entenda que uma não substitui a outra. Não vai substituir. Mas só que uma não tira o valor da outra. Nada vai ali tapar o buraco, né? Aquela pessoa que se foi. Mas você também não pode diminuir a preciosidade da outra pessoa por conta de uma que se foi. Não pode deixar de dar valor àquela pessoa que te ama, que precisa de você na vida dela, por conta de uma pessoa que partiu, mesmo outra pessoa sendo preciosa. Uma não substitui a preciosidade de outra. Entenda isso. Passou por o teu momento lá, para aquele momento, tudo bem. Mas tudo tem um propósito, tudo tem um momento. Há um momento de luto. Assim como Salomão disse que há um momento de plantar, há um momento de colher, há um momento de ser feliz, há um momento de ter tristeza. Então, a partir do momento que você passou pelo seu luto e você passou por aquela fase, agora há um outro momento na sua vida, há um novo ciclo. E se você não entrar nesse novo ciclo, se você impedir de entrar, se você impedir de viver nesse novo ciclo, você vai deixar de valorizar a vida de outras pessoas, porque a tua vida ficou presa emocionalmente àquele que partiu. Muitas pessoas precisam de você. Outras pessoas precisam que você também o leve a felicidade para a vida delas. E aquelas pessoas também querem te trazer felicidade, querem te amar, querem fazer a sua vida valer a pena, mas se você não se abrir a isso, vai ser difícil. Entenda que uma pessoa não substitui a outra, mas uma não tira a preciosidade da outra.
E é importante que você entenda isso. É importante. E aqui, eu preciso que você entenda também, e não tem como fugir, quando a gente fala sobre falecimento, de perda, a gente acaba entrando numa parte religiosa. Eu quero passar algo para você aqui, que é o seguinte, que você pode ter perdido aquela pessoa. Pode ter perdido, ela faleceu, tudo bem. Só que, na verdade, aquela pessoa lá que se foi, ela ganhou. Sinclair, não estou entendendo que negócio é esse que ela ganhou. Aqui é numa visão um pouco mais ali religiosa e espiritual. O que acontece? Uma colega minha tinha me mandado um vídeo interessante, uma pregação de um pastor, e ele estava dando ali o depoimento, o testemunho da vida dele. E ele falou que ele perdeu o pai dele. Alguns anos atrás ele perdeu o pai dele. E ele não estava conformado com essa perda. O pai dele era uma pessoa muito querida. Toda a vizinhança o amava, ele era um homem exemplar, ele era um ótimo pai, ele era um ótimo esposo, ele tinha acabado de se aposentar, acho que 3 meses de aposentadoria, tinha comprado uma casinha lá de praia para passar lá a aposentadoria dele lá. Estava convidando os filhos para se divertir, passar o final de semana nessa casinha de praia com ele. Só que acabou que ele não desfrutou dessa casinha de praia, porque ele faleceu. Então esse pastor que era filho desse homem, ele começou a indagar a Deus, ele não entendeu. Ele lia lá na Bíblia, no livro de Salmo, que Deus ele diz que para ele a morte dos seus santos é precioso. A morte de um santo para Deus é precioso. Só que ele não entendia isso. Ele não entendia, ele foi dormir irritado com Deus. E quando ele dormiu, ele teve um sonho. Nesse sonho ele estava sentado na calçada da rua dele. E ele chegava um homem que ele não conhecia. E via que ele estava sentado ali triste e falou assim: poxa, ô Neil, o nome dele é Neil. Neil, por que você está assim, cara? Por que você está triste? Ele fala: poxa, eu estou triste porque meu pai faleceu. Eu perdi o meu pai. E aí ele continua, vira para esse homem e fala: olha só, se você também conhece meu pai, eu não sei por que você está assim, está alegre. Meu pai faleceu, meu pai morreu, poxa. E eu não estou entendendo por que você está com esse sorriso aqui. Eu sou filho dele, estou aqui triste e você está assim sorrindo. E outra, o meu pai, ele tinha acabado de se aposentar, ele passou tanto tempo trabalhando, ele deu duro na vida dele, sabe, trabalhou tanto, e agora no final da vida dele, quando finalmente ele vai se divertir, comprou lá a casinha dele para passar lá na praia, Deus leva o meu pai. Eu não entendo isso. Se eu pudesse ter uma conversa agora com Deus, eu teria. Se eu pudesse agora pegar no colarinho de Deus e dizer poucas e boas para ele, ele ia ver só comigo. Ele ia ver. Eu não entendi. Por que ele levou o meu pai logo agora? Não entendi o falecimento do meu pai. Meu pai merecia tanto. Aí aquele homem, isso durante o sonho, e aquele homem virou para ele e falou: cara, o teu pai não era uma pessoa boa? Meu pai era. Seu pai não era um bom pai, não era não era um bom esposo? Poxa, ele era, com certeza, ele era assim. Então é o seguinte, Neil, na verdade, o teu pai, ele não merecia uma casinha de praia lá, no canto lá, tá? Ele não merecia apenas isso. Na verdade, o seu pai, na verdade, ele merecia uma mansão no céu. E o seu pai agora, nesse momento, ele está nessa mansão no céu. É isso que ele merecia. Então, o Neil olhou assim para a cara daquela pessoa e ele entendeu, é como se fosse uma visão de um anjo. Ele entendeu assim: poxa, meu pai merecia. É, exatamente. O teu pai, Neil, ele merecia uma mansão no céu. Ele não merecia apenas essa casinha aí de praia. Então, Deus resolveu levar essa pessoa, resolveu recolher essa pessoa. Por tudo que ele passou, por todo esse homem exemplar, ele merecia. Então ali o Neil, ele acordou desse sonho e ele entendeu. Ele entendeu tudo aquilo. Ele falou: poxa, realmente, se meu pai tem uma mansão, se meu pai está num local bom agora, significa que o meu pai ganhou. Meu pai não perdeu.
Eu perdi a presença dele aqui. Só que, na verdade, o meu pai ganhou, o meu pai venceu. E se o meu pai venceu, eu venço também. Ainda que para mim aqui esteja difícil, mas se ele venceu, se ele está num local bom, para mim também está bom. Porque se meu pai ganha, eu ganho também. E isso é precioso para Deus, por quê? Porque para Deus, o falecimento de uma pessoa boa, de uma pessoa querida, de uma pessoa que tem uma vida exemplar, uma pessoa que teve uma vida correta aqui, para Deus, isso não é uma perda. Para Deus, o falecimento dessa pessoa, na verdade, é um filho voltando para casa. Então o Neil, ele entendeu tudo isso, ele compreendeu, e a partir do momento que ele teve essa compreensão, ele deu mais sentido ao falecimento do seu pai. E aqui também eu quero deixar essa lição para você. Cara, essa pessoa que partiu, essa pessoa que foi, ela foi boa, essa pessoa era exemplar, essa pessoa sabe viver uma vida ética, viver uma vida moral, perfeita. Então, na verdade, essa pessoa que saiu da sua vida, ela não perdeu, ela ganhou. E se ela ganhou, você também ganha. Porque é um filho voltando para casa, voltando para Deus. E vai ter uma mansão. Um dia eu creio que eu também vou estar lá, eu vou ficar feliz. É lógico que algumas pessoas que ficarem vão passar por um sofrimento, vão passar por um luto, mas eu gostaria de sim que aquelas pessoas continuassem vivendo uma vida feliz. Eu quero deixar um legado. Eu faço esse vídeo para deixar um legado. Eu ensino pessoas, eu treino, dou palestra para deixar um legado, para, de alguma maneira, trazer exemplo para a vida dessas pessoas. Então você também tem que ter essa consciência. Se aquela pessoa partiu, ela deixou um legado. E ela está morando no céu. Ela voltou para casa. Então, compreenda isso. Tenha em mente isso. Fique com essa reflexão. Entenda isso. E assim você vai conseguir enfrentar a perda de um ente querido. É difícil? É. Mas vai passar. Expresse o sentimento, saiba aproveitar saiba entender que cada coisa que passa é uma fase. Essa fase vai passar. Tem outras pessoas preciosas também na sua vida e querem ver a sua felicidade. Quem partiu também quer ver a sua felicidade. E o falecimento dessa pessoa é precioso para Deus. É numa visão mais religiosa, uma visão mais espiritual. Tá ok? Se ficou alguma dúvida, se você quer comentar alguma coisa, deixe seu comentário aqui, que, se possível, eu vou estar te respondendo, vou estar ali, até mesmo, de alguma forma, tentar confortar você, te auxiliar, te encontrar um alívio para toda essa dor. Se você também tiver dúvida em algum outro tema e você quiser que eu comente, faça algum vídeo sobre algum outro tema, também comente aí, que mais para frente eu vou estar comentando sobre isso, ok? Forte abraço, então, e fique com Deus. Até o próximo vídeo.